Então a fé é comum a todos os santos. Ao dizer isso aqui, Atenas está dizendo que todos os crentes de sempre creram nisso aqui. Então, se alguém quer se salvar, veja que ele entende que é essencial o conceito. É preciso crer na fé católica. Qual é a fé católica? Vamos entender. Porque aquele que não a professar integral e inviolavelmente, perecerá sem dúvida por toda a eternidade. A fé católica, a fé universal, a fé cristã, consiste em adorar um só Deus em três pessoas. E três pessoas em um só Deus, sem confundir as pessoas, sem separar a substância, porque uma só é a pessoa do Pai, outra é a do Filho, outra é a do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, igual a glória e coeterna majestade. Tal qual é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. O Pai é imenso, o Filho é imenso, o Espírito Santo é imenso, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. E, contudo, não são três eternos, mas um só eterno. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e contudo não são três deuses, mas um só Deus. Porque assim como a verdade cristã nos manda confessar que cada uma das pessoas é Deus e Senhor, do mesmo modo a religião católica, entenda-se universal, nos proíbe dizer que são três deuses ou senhores. E nesta trindade não há nem mais antigo, nem menos antigo, nem mais nem menor, mas as três pessoas são coeternas e iguais entre si, de sorte que, como se disse acima, em tudo se deve adorar a unidade na trindade e a trindade na unidade. Quem, pois, quiser salvar-se, deve pensar assim a respeito da trindade. Então perceba, irmãos, que essa formulação, feita por um cristão do terceiro, quarto século, já admite a essencialidade dessa doutrina. E aí a gente chega então à seguinte pergunta: por que é que a trindade é uma doutrina bíblica essencial? Por que é que Atanásio chegou então a essa conclusão que nós acabamos de ler aqui? Bom, Atanásio não inventou isso, porque inventar um conceito desse de si só é inventar um conceito profundamente complexo. É muito mais fácil não crer nisso do que crer nisso. Atanásio chega a essa conclusão a partir do conjunto, e não é só Atanásio, o conjunto de ensinos da palavra de Deus. E é isso que a gente vai perceber daqui a pouco. Antes, contudo, vamos entender por que é que a trindade é uma doutrina essencial. Eu vou lhes dar 7 motivos por que a trindade é uma doutrina essencial. O primeiro motivo está aqui na tela. A trindade é uma doutrina essencial porque ela envolve a natureza do ser de Deus. O ser de Deus, o Deus a quem nós adoramos, é por natureza Pai, Filho e Espírito Santo, e ao mesmo tempo é um só Deus verdadeiro. Nós vamos ver isso ao longo desses dias. Mas eu estou apenas acrescentando a razão por que essa doutrina é essencial. Então, como é que a gente prova isso? É interessante perceber que há diversos textos bíblicos. Eu estou citando só alguns a partir de então, para a gente perceber exatamente o conceito. Há diversos textos que falam da relação de três pessoas na divindade. Por exemplo, quando nosso Senhor Jesus Cristo disse à mulher samaritana, lá em João 4, 24, que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, certamente, boa parte de intérpretes pensam que Jesus não está falando aqui de uma adoração que é espiritual e verdadeira apenas. Ao dizer que ela é em espírito e em verdade, ele está falando de que o Pai é adorado, em espírito, porque o Pai tem relação com o Espírito Santo, e o Pai é adorado em verdade, porque Cristo é a verdade. Ao longo do Evangelho de João, João fala do Espírito Santo e fala de Cristo como a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, alguns intérpretes, como Robert Letton, por exemplo, diz que essa referência aqui, a em espírito e em verdade, não é apenas ao modus operandi da adoração, mas é uma referência à pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, que é adorado com o Pai. O Pai é adorado em espírito e em verdade, entende? Mas, para além disso, há muitos outros textos que mencionam essa relação pessoal entre as pessoas na divindade. Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: porque por ele quem? No contexto ele está falando de Cristo. Porque por ele, por Cristo, ambos aqui são os judeus e os gentios, ambos os povos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, nós temos acesso ao Pai por meio de Cristo no Espírito Santo.
Entende? É uma relação trinitariana que aparece constantemente. Nós vamos perceber mais à frente o conceito do ser, os elementos que a Bíblia Sagrada apresenta que mostram o ser de Deus como sendo trinitariano. Aqui é apenas para a gente perceber uma das razões porque essa doutrina é essencial. Em segundo lugar, nós entendemos que a Trindade é uma doutrina essencial porque ela impacta diretamente a nossa adoração. E os mesmos textos que eu usei aqui servem para a gente perceber exatamente isso. Deus é espírito e os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então a adoração cristã é por natureza trinitariana. Você encontra frequentemente nas orações dos apóstolos referências à invocação do Pai em nome do Filho, no poder do Espírito. Você veja frequentemente a Escritura mostrando esse tipo de culto que é prestado. Nós cantamos ao Pai em nome do Filho, no poder do Espírito. É exatamente por meio de Cristo que nós temos acesso ao Pai em Espírito. Então, a nossa adoração ela é por natureza trinitariana, porque nós somos levados, a Bíblia nos fala frequentemente, essas orações são frequentemente recheadas de relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As orações dos apóstolos, do apóstolo Paulo, frequentemente, as aberturas das cartas têm aquelas doxologias, que são expressões de adoração que são, por natureza, trinitarianas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecendo. Mas, além disso, em terceiro lugar, a Trindade é uma doutrina essencial porque ela impacta diretamente a doutrina da criação. Ela tem direta relação com a criação. A própria diversidade e unidade que existe no mundo criado aponta para a Trindade. Você veja, por exemplo, a natureza do casamento. O casal, um homem e uma mulher, que são seres diferentes, essencialmente diferentes, né, do ponto de vista da função que realizam, da essência, de alguma maneira. São humanos, ambos, mas são seres diferentes. E a Escritura diz que quando o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne. Há muita diversidade e unidade na natureza que Deus criou. Quando você pensa, por exemplo, em tipos de frutas específicos, você tem manga, mas existem diversos tipos de manga. Tudo é manga, mas há diversidade na manga. A criação é repleta disso. Isso porque o Deus que criou todas as coisas, ele é, ao mesmo tempo, em essência, um Deus verdadeiro, mas ele tem três pessoas distintas. Ele subsiste em três pessoas distintas. E isso fica perceptível quando a gente lê os textos bíblicos da criação. Por exemplo, nós lemos em Gênesis 1, verso 1 assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja, Deus, o Pai, criou tudo. O Espírito pairava sobre as coisas. E como é que Deus vai criando? Todos os dias, você vê, especialmente nos primeiros dias, o Senhor fala e as coisas acontecem. A palavra fita é a palavra criadora de Deus. Deus disse: haja luz. E houve luz. Então você tem ali a referência da criação como sendo produzida por um Deus que é trinitário. Razão pela qual, quando o apóstolo João escreve João, capítulo 1, verso 1 em diante, João diz assim: no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Veja, João está dizendo que quando o Pai, no princípio aqui é um diálogo direto com João, com Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o verbo. O verbo, que é uma referência a Cristo, mas à frente ele vai dizer no verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo estava no princípio lá quando Deus criou tudo. Estava com Deus. Então, se o verbo está com Deus, o verbo não pode ser Deus o Pai. O verbo está com o Pai, mas o verbo não é o Pai. Porque se eu estou com o pastor Joaquim, eu não sou o pastor Joaquim, entende? Mas João continua no verso 1, diz assim: e o verbo era Deus. João está dizendo que o verbo é distinto do Pai, mas ao mesmo tempo é igual ao Pai, porque ele é Deus como Pai, entende? E João vai dizer que por meio de Cristo todas as coisas foram feitas, no versículo 3. Por meio dele, tudo que foi feito se fez, e sem ele nada que foi feito se fez. Ele está admitindo que o Pai criou tudo por meio do Filho. E nós somos informados no Salmo 33 que o Espírito, pelo Espírito de Deus, as coisas foram criadas. Então a criação ela é por natureza produto da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você nega a Trindade, você nega categoricamente também
a relação que a obra da criação tem com o Deus triuno. Então, ela interfere diretamente na ideia bíblica da doutrina da criação. Ela automaticamente sai derrubando e insere outras doutrinas, entende? É como uma cadeia em série. Você pega efeito dominó. Você coloca um dominó atrás do outro, derruba um, sai derrubando todos os outros. Você nega a trindade, nega a ideia bíblica da criação, que por natureza é trinitariana. É obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo.